Como muitas das vezes é importante que a gente agradeça e se satisfaça por fazer o mínimo. O mínimo que eu digo são dos cuidados básicos. Às vezes, como é valioso você conseguir tomar um banho, você escovar seus dentes, você se alimentar, você conseguir fazer suas necessidades básicas de higiene, você deitar na cama e dormir. Para uma parcela das pessoas, isso é uma vitória diária, é uma vitória durante um período difícil da vida, durante uma crise. E para uma outra parcela, o mínimo ele não tem espaço para não existir. Quando você tem uma rotina de um trabalho muito maçante, quando você tem uma escala de trabalho 6 por 1 ou uma escala de trabalho muito pesada, onde a sua rotina te demanda de muitos jeitos, o mínimo para você não vai ser nenhuma opção. Ele é um fluxo imediato, você não precisa pensar para fazer nada disso, portanto, o tomar banho, ele não é um momento estado de presença, o escovar os dentes, deitar para dormir, eles são só scripts que você precisa fazer para você dar check naquele dia, para você cumprir as suas obrigações. Você não tem a opção de não tomar banho para ir trabalhar, você não tem a opção de não se arrumar para ir para tal compromisso. Dentro dessas duas lacunas, a gente encontra o ato de você, no meio de um sofrimento, no meio de uma crise, você encontrar forças para você fazer o mínimo. E para essa outra parcela, a pessoa não vai ter nem a opção de não fazer o mínimo. E muitas das vezes não ter a opção de não fazer o mínimo, ainda que isso seja uma vitória, se torna a ausência do espaço do sofrimento. Você não consegue sofrer. Você não consegue deixar o sofrimento vir à tona, mas sofrer você está sofrendo, porque o sofrimento ele acontece. Queira você dar voz a isso, queira não. E quando a gente não consegue dar espaço para a tristeza vir, para o sofrimento vir através do amanhã eu tomo banho, amanhã eu consigo escovar o dente, amanhã eu durmo. E hoje eu não consigo tomar banho, hoje eu não consigo escovar o dente, hoje eu não quero levantar dessa cama. Ainda que esses sejam estados muito tristes, depressivos, é bem nesse fundo do poço que você também consegue encontrar forças para subir, que às vezes, infelizmente, é isso que você vai conseguir no dia, é fazer 2 refeições no seu dia. Mas você sabe que isso é temporário, que isso vai passar e que depois você vai conseguir retomar para si, retomar a sua rotina. Para essa pessoa que não tem tempo de sofrer, o sofrimento ele acaba se tornando acumulativo e tudo que acumula se transborda. Pensa num cômodo, se esse cômodo eu começar a entulhar um monte de coisas dentro desse cômodo, mas ele tem uma porta, o que me possibilita fechar essa porta e não olhar para essa bagunça que está se acumulando lá. E você vai fazendo isso por dias, meses, anos, séculos. Uma hora não vai ser possível abrir essa porta, porque o acúmulo lá dentro é muito grande. Só que justamente no momento em que você mais vai precisar desse cômodo, você vai precisar se deparar com os acúmulos desses anos, desses séculos que você deixou se acumular lá dentro. E esse deixou, pensa que muitas das vezes ele não é uma escolha consciente. Eu sei o que eu estou fazendo e esse é o melhor que eu posso fazer. Não, esse deixou ele é abafado e validado por essa rotina do não sofrer, do não se olhar, do não se perceber. Então, nesses dois extremos, ainda que a rotina possa estar sendo, ter sido muito maçante com você, que você se dê tempo para o sofrimento. Porque tal como a alegria exacerbada de um momento, de uma conquista, ela passa, porque ela passa. As grandes datas comemorativas, geralmente, elas duram um único dia. Elas não são invalidadas ou menos especial, por isso elas continuam sendo extremamente importantes, extremamente especial. Os dias ruins, ainda que eles possam durar mais tempo, mais dias, um período maior, eles também passam, porque é o bom clichê, e novamente digo, todo clichê tem uma razão de ser e de estar e do porquê de ser. Tudo passa. As coisas boas, as coisas ruins. Não tente inibir o sofrimento, porque pode ser que fazendo isso você esteja acumulando por uma dor, por um vazio muito maior. Muitas das vezes, quando você não olha para o seu sofrimento de uma maneira fracionada, no sentido de isso aconteceu, eu estou abalado, estou me sentindo triste, estou decepcionada, magoada, estou sentindo raiva, mas eu vou lidar com isso
um tempo da frente, talvez amanhã, depois. Caso outra coisa aconteça, caso não, essa outra coisa vai acontecer. Infelizmente, a nossa vida, ou felizmente, porque a nossa vida é assim, é uma grande roda gigante que vai, que sobe, que vai, que sobe, desce, sobe. Quando você estiver lá embaixo de novo, você vai estar lidando com uma outra coisa, com um aprendizado do que você lidou semana passada, suponhamos numa ordem cronológica de um tempo. A tristeza que lhe ocorreu, que lhe abateu, a decepção, a frustração da semana passada, você olhou para ela semana passada, você conseguiu fazer isso naqueles 15 minutos, porque às vezes o que a gente precisa é 15 minutos de choro, 15 minutos de raiva, 15 minutos de explosão dentro de si, olhando e validando a tristeza, a frustração. Chegou uma nova semana, aconteceu uma outra coisa, com uma outra vertente, mas que te abalou emocionalmente também. Você novamente vai tirar forças para trabalhar dentro daquele tempo, para você olhar para isso. Não pense que eu tô tentando simplificar muitas coisas, mas eu acredito que você é um adulto minimamente com uma consciência racional, então espero que você esteja me compreendendo. Quando você consegue fazer isso na semana seguinte, você tá deixando esse campo. Pensa seu corpo como uma casa física. Ela é dividida por cômodos. E você está deixando esse cômodo do sentir, do se perceber, entre aspas, armado, organizado, não perfeito. Acredito que nenhum cômodo da nossa vida, da nossa casa que somos nós, ele vai estar perfeito. Então você consegue deixar esse cômodo minimamente arrumado, porque você fracionou e você decidiu lidar com essas situações. Agora, suponhamos que você seja uma pessoa que não lida com as coisas. Você acha que você não lida, você não sente, você não chora, você não sofre, você não sente raiva, você vai viver a sua vida no automático, porque é o que a sociedade te impõe, a sua realidade de vida te impõe nesse momento. Bruna, eu não tenho tempo de sofrer, eu tenho que sair de casa de madrugada, eu preciso ir pro trabalho, meu trabalho exige muito de mim, minha família exige muito de mim, minhas relações exigem muito de mim, eu tenho minha demanda física, eu tenho minha demanda do meu dia a dia, das minhas relações, eu não posso olhar para isso, não posso olhar para isso, não posso olhar para isso. Lembra do cômodo? Todas as vezes que inconscientemente ou conscientemente você decidiu não olhar, você está acumulando algo nesse cômodo. Você deixou de fracionar o seu sentir do seu lado emocional de sofrer, você está acumulando, acumulando, acumulando. Uma hora esse acúmulo vai ser tão grande que você vai ser obrigado a olhar para ele da pior maneira possível. Às vezes é o que ocorre. Às vezes você vai ter que fazer muita força para abrir a porta. Vai te exigir muito mais tempo do que aqueles 15 minutos. Vai te exigir muita mais coragem, muita mais força. Vai te exigir muito mais do que se você tivesse sentido aquela raiva, nem que fosse no ônibus, sim, chorando. Não ia ser tão pesado quanto agora você ter que abrir nesse cômodo e ter que mexer nessas coisas. Mas não pense você que isso é pouca coisa, porque não é. É um ato de coragem muito grande você decidir, ainda que com o acúmulo dessas semanas, dos meses, dos anos ou da década, é uma coragem muito grande sua olhar para isso agora. Deixar de fingir que não existe, que não sente, que não aconteceu. Então, mesmo que você, infelizmente, não tenha fracionado, não tenha se permitido sentir, ou minimamente, às vezes, deixar o cômodo muito bagunçado, deixar um pouco de acúmulo, mas depois vir, arrumar e ficar nesse indo e vindo. Você agora tá abrindo. Agora você vai precisar encara. Aceita, valida a desordem, valida a bagunça. Diga a ela, eu estou vendo você, eu estou olhando você. Esse não vai ser mais o meu apavoro. Sabe aquele meme que diz quando a gente manda uma mensagem, que a gente tá muito apreensivo e a gente larga o celular, tipo, como se a mensagem não fosse ser enviada, ou como se você não fosse receber a resposta daquela mensagem? Olhe para esse cômodo e segure o celular na mão. Envie a mensagem, veja, caso seja, né, no WhatsApp, veja aqueles 2 tracinhos. Ative o visualizador para ver que a pessoa leu. Segure o celular. Abrir a porta, mesmo no acúmulo muito grande de tudo, é você ter essa coragem de estar olhando ali, ó. Tô vendo que ele tá vendo essa mensagem.
que essa pessoa tá vendo essa mensagem. E não é que você vai conseguir resolver tudo em um dia, em um mês, em um ano. Talvez leve décadas para você conseguir setorizar todas as coisas desse quarto, organizar e entender o que você consegue fazer agora, o que você consegue fazer depois. Dar classe de prioridade, sabe? Você vai olhar e vai falar, olha, esse problema aqui eu não consigo olhar para ele agora, esse trauma eu não vou conseguir mexer nele, mas eu sei que ele existe, eu sei que ele tá roubando uma parte minha, eu sei que ele tá me angustiando, mas ele ainda não. Mas deixa eu lidar com esse daqui. Deixa eu lidar com esse grito aqui que eu recebi de alguém que não deveria, que não poderia, que não tinha que gritar comigo. Deixa eu olhar para essa pessoa aqui e ver como está a minha relação com essa pessoa e se realmente tem valia na minha vida, na minha história, no meu momento, ela tá na minha vida. Pensa, analisa, não tem. Tomou uma decisão, decisão tomada, escolha feita, menos um problema. Pra gente chegar no 100, a gente precisa começar lá no 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Não vai dar pra você pular do 1 pro 100. Não vai dar, é matemática, é meio que impossível. A gente tá falando de uma ordem crescente, sabe? Vai por mim. Não tenta ir pro 100 agora, não. Já que você deixou chegar no 100, começa no 1, 2, 3. Coragem, você consegue. E para você que fracionou e foi lidando com isso de uma maneira um pouco mais saudável com você, não se frustre quando, mesmo você vendo cômodo minimamente arrumado, você ainda não se sinta feliz, alegre, menos angustiada. Isso vai passar, porque isso também passa. Use e usufrua dos recursos que a gente tem agora. Isso serve para as duas situações, e eu tô falando de duas, mas a gente sabe que existem milhares de situações que nenhuma experiência individual, e nós somos muitos, né? Nós somos muitos. Saiba que a gente atualmente tem possibilidades de conversar com o outro, de ler, de buscar informação, de buscar ajuda, de ter acesso à terapia de uma forma social, de ter recursos. Você sabe que uma música com uma vibração boa, com uma letra boa, ela é um recurso de te tirar de um estado e te levar para um outro. Às vezes a música não vai dar jeito, mas eu tô falando para aqueles casos que a música talvez dê. Isso é uma possibilidade. Toque, bote essa música pra tocar. Sorria, sorria. Dê um riso. Parece pouca coisa, mas já é uma. Lembra, isso pode ser um 0,5. Talvez não seja um para você começar a ir até o 100, mas seja 0,5. 0,5 é melhor do que permanecer no zero. A gente tem caminhos, a gente tem umas possibilidades de fazer essa casa sair desse estado sombrio e ir para um estado de presença, de consciência, para você se reconhecer, para você se perceber, para você se sentir minimamente no controle da sua vida, das suas escolhas. Isso já te coloca um pouco mais ali no prumo para que você se perceba enquanto presença, se perceba enquanto humano, enquanto uma pessoa que tem valia e que, mesmo que pareça clichê, tem um propósito de estar aqui. Eu realmente não acredito que nós estamos aqui vivendo essa vida em vão. Eu não consigo acreditar nisso, embora às vezes a casa, esse cômodo da minha vida esteja muito bagunçado, muito bagunçado. E aí tudo que eu vejo é bagunça, trauma, tristeza, problema. Ainda quando tá assim, uma parte disso tudo fica dizendo que não faz sentido, porque hoje foi um dia sem valia, você não se sentiu viva hoje. Eu sei que a maior parte de mim, o meu eixo, o meu centro, o que finca meus pés nessa terra, sopra em meus ouvidos. Eu estou viva. Isso não é em vão. Esse é o meu maior e melhor milagre. É a vida. Eu ainda poder, lá no fundo, dormir, acordar e abafar, ou minimamente organizar essa casa para que eu consiga ver melhor
o que tá ali. Reconhecer o trauma, a dor, o luto, o desamor, o desafeto do outro, a raiva. Nós também somos feitos dessas partículas. Nós somos luz, nós somos sombra. Ninguém é só uma coisa. Você não é só sombra. Você é luz também. O que a gente pode fazer enquanto a gente tá com o cômodo minimamente arrumado é procurar ferramentas para lidar quando esses dias do acúmulo chegar. Vamos para uma metáfora, uma construção de pensamento prático. Pensou no cômodo? Para a gente dar faxina numa casa, num cômodo, nós vamos precisar de recursos. Vamos precisar de vassoura, aspirador de pó, rodo, balde, produto de limpeza, pano de chão. Nós vamos precisar desses itens e tantos outros que podem ser acrescentados. Você decidir ser um adulto onde você se torna responsável por você, para você se curar, para você se pertencer, é você olhar para esses dias onde esteja tudo bem, minimamente tudo bem. Você olhar para isso e falar, olha, eu acho que esse é um bom momento para eu comprar uma vassoura. Porque as minhas experiências anteriores dizem que esse cômodo uma hora vai precisar ser varrido, porque o chão vai ficar sujo. Então eu vou comprar essa vassoura para quando esse dia chegar, eu já conseguir ser mais ágil, pegar a vassoura, pá, e já limpar ali e varrer. Isso é você criar recursos para o seu cérebro, para o seu corpo agir. Porque se não tiver uma vassoura, e se só o chão estiver sujo, e aí você vai falar, sabe, de uma coisa, deixa para amanhã, porque já que eu vou varrer, eu vou comprar o rodo logo, e aí eu aproveito e compro o pano de chão e o desinfetante, né? Mas eu só vou conseguir fazer isso depois. Então, eu não vou nem varrer agora, porque, pensa, não consigo fazer isso agora. Estou escolhendo não fazer isso agora. O dia seguinte chega, e aí você achou que você fosse conseguir levantar, pegar suas coisas, minimamente colocar uma roupa, se arrumar e comprar os produtos. Mas você não tem força. Você não tem força, você não tá conseguindo. Você quer, mas você não tá conseguindo. E comprar esses itens. E aí o que era passar uma vassoura se transforma em lixo acumulado. Tá ficando mais sujo. E aí isso tá te deixando pior. E aí o terceiro dia, se no segundo você não tava conseguindo, o terceiro então, o terceiro mais vício, o quarto, o quinto, o sexto. Você entendeu? Você conseguiu entender um pouquinho se a vassoura tivesse lá? Passa a vassoura. Ai, não vai dar, Bruna, pra ficar perfeito. Poxa, não acho que tem que ser assim, eu acho que tem que varrer, entendeu? Jogar o lixo fora, passar o pano com desinfetante cheiroso, sabe? Tem que ferver a água para o desinfetante ficar mais cheiroso ainda. Eu preciso dessa ritualística. Às vezes não vai dar, às vezes não vai dar para ser perfeito. Às vezes vai dar o que vai ser possível. Pegue a vassoura e varra. Às vezes você vai varrer e o lixo vai ficar na pá, mas varra. Deixa lá o lixo na... Só não faça nada quando você tem força para escolher se você vai fazer ou não fazer. Tá tendo força para falar, hoje eu não vou varrer, mas amanhã eu vou. Varra, varra, porque você sabe que quando esse dia de abatimento que sua alma tem, você não consegue escolher. Tem dias que parece que a escolha ela é arrancada da gente. Tem dias que você vai falar, eu não consigo. Tente me explicar o porquê você não consegue. Você não vai conseguir dizer. Então, os dias que você consegue escolher, escolha. Mesmo que seja fazer um mínimo, mesmo que seja eu vou varrer pelo menos esse quadrado aqui, nem esse cômodo inteiro, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa para minimamente diminuir esse acúmulo que pode ser a bagunça desse cômodo. E novamente eu digo, em muitos casos você vai ter que fazer isso sozinho. Não vai ter ninguém pra segurar a pá, pra você jogar o lixinho em cima da pá e ficar tão mais fácil com uma outra pessoa, né? Eu não tô dizendo que você vai viver uma vida sozinha, que você não vai ter amigos, companheiros, família.
Porque vocês sabem que eu não tô falando de uma casa física, eu tô falando da casa que você é. E ainda que você tenha ajuda psicológica, espiritual, familiar, relacional com outras pessoas, só você tem acesso aos cômodos da sua alma. Só você tem acesso aos cômodos do seu corpo. Só você pode abrir a porta ou a janela para as pessoas entrarem. Só você pode fazer do seu processo terapêutico um processo leal e verdadeiro e efetivo e válido. Você entende? Porque você pode mentir na terapia, você pode ocultar partes, você pode inventar histórias, você até pro terapeuta você pode. Então, até o ato de você tornar o processo terapêutico válido para você só depende de você. Às vezes você vai precisar trocar de terapeuta sim, mudar a abordagem sim, mudar a dinâmica do online presencial, presencial online. Sim, às vezes vai ter que fazer esses ajustes, mas sabe, o processo de cura, do olhar para dentro, são os seus olhos que vão ser obrigados a olhar para dentro, porque você vai ter que direcionar a sua cabeça, direcionar a sua atenção para esse olhar para dentro. E ninguém consegue fazer isso por você. Eu sei que isso é muito doloroso de entender, porque por muito tempo eu tive uma situação na minha vida de um relacionamento que eu tive, de um daqueles que eu conto no primeiro episódio, que foi o meu relacionamento mais longo de 5 anos. Eu levei uma década pra de fato terminar aquela relação, terminar internamente, terminar com os combinados que eu tinha feito. Aquela Bruna de 10, 12, 13 anos atrás, ela fez uns combinados e eu aqui, adulta, não tava conseguindo decepcionar ela. Pensa, ela fez os combinados quando ela tinha 14 anos de idade. A Bruna de 24 não tava conseguindo olhar para aquela menina e falar: olha, eu vou te decepcionar, eu vou te decepcionar. Ele não vai ser o pai dos seus filhos, você não vai casar com ele, você não vai morar nessa casa que você idealizou, essa não vai ser mais a sua religião, essa não vai ser mais a sua vida e seus filhos, eles não vão ter esse nome que vocês já escolheram. Eu não conseguia fazer isso, para mim era muito cruel olhar para ela e dizer para ela: olha, não vai ser assim. Sua vida mudou, sua vida tomou outros rumos, a gente fez outras escolhas. Ainda que eu esteja bem, ainda que eu sinta que essas escolhas fazem a gente ser exatamente quem a gente é. Eu não conseguia. Eu levei uma década para conseguir olhar para ele e falar e decepcionar ela e frustrar ela e dizer: olha, não é mais isso, a gente mudou. E todas as vezes que eu entendia que era eu quem me machucava, que era eu quem me aprisionava, que era eu quem não me dava a liberdade de ser quem eu sou, eu entrava em parafusos. Isso me gerava raiva, me gerava uma tristeza maior. E falava: não é possível. Sabe aquele desenho Scooby-Doo? Que eles passam o episódio todo procurando o monstro, o perigo, e aí depois, no final do episódio, tira a touca e vê que era um próprio dos integrantes que estavam fazendo aquilo. Era assim que eu me sentia. Eu não aceitava, gente, eu não aceitava. Como assim? Eu estou me... Não é alguma coisa que aconteceu, algum laço kármico está nos prendendo. Alguma coisa que algum trabalho foi, alguma coisa aconteceu, porque eu não tô escolhendo, vamos ser sinceros, eu vou escolher me machucar, me prender. Eu vou escolher ser desleal a mim? Que pataquada é essa? Pois é, pois é, uma década. E foi uma década, basicamente, processo terapêutico, espiritualidade, outras relações, outros sentimentos, outras paixões. Mas só foi quando eu precisei me responsabilizar pelo que eu estava sentindo, pelas escolhas que eu estava fazendo, que eu enfim me libertei, que eu enfim consegui entrar no cômodo, olhar para aquela zona e falar: tá, fui eu que coloquei essa merda toda aqui dentro, né? Fui eu, né? Fui eu, né? E aí foi quando eu me responsabilizei, que eu me curei. Foi quando eu fiz as perguntas que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha
conversado com esse meu ex e ter perguntado por que nós não estamos juntos. Se a gente decidir ficar junto hoje, o que é o que é indispensável para você e o que é indispensável para mim, o que você abre mão, o que eu não abro mão, o que eu abro mão, o que você não abre mão. Eu nunca tinha feito aquela dinâmica prática, a gente ainda era e se comportava como aqueles dois adolescentes que começaram a namorar sem dar o primeiro beijo, que perderam a virgindade um com o outro, que fomos o grande amor da vida um do outro, o primeiro grande amor. A gente ainda se apegava no nome dos filhos, na idealização da casa, da vida, da rotina, silenciosamente. Foram anos onde a gente tinha esse compromisso silenciosamente. Silenciosamente a gente criou esse pacto, mas novamente trazendo a responsabilidade para o meu eu, que eu criei esse pacto, que eu permiti todos os anos essa abertura para que ele dissesse eu estou aqui, para que eu ouvisse, para que ele me acessasse de algum modo. E vamos lá, tudo que a gente tá falando aqui, a gente tem que agora ser um pouco como criança, botar as coisas um pouco no lúdico, como uma brincadeira. Às vezes não vai ser no literal. Às vezes ele não vai te acessar fisicamente, não vai ter um remember sexual, um sexo de... Não. Às vezes você vai entrar na rede social, às vezes você vai sonhar, às vezes você vai escutar uma música e você vai ficar o dia inteiro emanando aquelas lembranças, aquela saudade. Quando eu fiz as perguntas que eu sabia, hoje eu sei que eu sabia e tinha certeza que as respostas não seriam o que a Bruna de 14 anos queria ouvir. Quando eu fiz essas perguntas e eu tive as respostas que diziam para aquela menina: não, 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 não. Não para esse relacionamento, não para essa vida, não para esses filhos, não para esses nomes dos filhos, não para essa casa, não para essa idealização, não para esse casamento com o primeiro amor, não para esse relação matrimonial com quem você perdeu a virgindade, com seu primeiro homem. Quando eu, enfim, tive esse encontro com ela, eu me libertei. Eu me libertei. Eu me libertei. Eu consegui amar uma outra pessoa. Eu consegui verdadeiramente me apaixonar por uma outra pessoa. E qual foi a grande surpresa ou não? Essa outra pessoa era uma mulher. Ela não era um homem, como a lista que eu fiz. No primeiro episódio eu conto que eu fiz uma lista com as características do que eu queria para esse menino, né? Que eu fosse me relacionar, era uma lista curta, tinha uns 5 itens, e o meu primeiro namorado era a personificação dessa primeira lista. 10 anos depois, quando eu tinha 24 anos, essa primeira lista foi escrita, né? Obviamente, quando eu tinha 14, 10 anos depois, eu já estava em uma outra religião, porque também é importante dizer, né, que se você não escutou o primeiro episódio, aos 14 anos eu era da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. 10 anos à frente, com 24 anos de idade, eu já estava no que eu posso dizer, no meu novo caminho espiritual, me encontrando através das religiões de matrizes africanas. Já estava no meu encontro com a Umbanda e eu escutei de uma entidade que era para eu pegar uma lista, escrever as características do que eu queria nessa nova pessoa, nesse novo homem que eu fosse me relacionar. E ele me dizia que não ia ser pensando no passado, que eu ia conseguir vivenciar novas coisas, que eu ia conseguir viver coisas melhores, que eu precisava soltar, deixar ir. Eu fiz essa lista e aquele dia foi um dia muito mágico para mim, porque naquele dia eu falei: caraca, eu sempre senti no meu coração que o mundo espiritual, ele é um mundo espiritual onde as religiões estão ali habitando nesse mundo, como nós somos 8 bilhões de pessoas, com culturas, idioma, criação, tudo diferente um do outro. E eu não preciso dizer que é diferente só territorialmente, geograficamente. É diferente, às vezes, do mesmo bairro, não indo muito longe, na mesma casa. A gente pode ser, nós somos pessoas totalmente diferentes, ainda que a gente tenha crescido no mesmo lar, com irmãos, pais, famílias, cuidadores. Nós
somos diferentes dessas pessoas. Então eu me encontro na Umbanda e aquele dia foi esse marco de como esse mundo espiritual ele é conectado e como nós somos seres individuais e únicos, a gente se conecta com esse algo superior de maneiras diferentes. E naquele dia eu senti essa sincronia desse encontro da minha vida. Fala, cara, eu tô aqui há 10 anos depois escutando a mesma coisa que eu escutei dentro de uma Assembleia de Deus, na cidade de Nova Iguaçu, no bairro onde eu morava. Agora eu tô aqui no Rio de Janeiro, no novo bairro onde eu moro, dentro de um terreiro, dentro de um centro espiritualista que eu pisei pela primeira vez, escutando a mesma coisa de uma entidade que eu cresci escutando que essa entidade era um demônio, porque quem eu estava falando, estava conversando com um médium encarnado com Exu Veludo. E o Exu, ele sempre foi apresentado disso pra mim como um diabo, demônio. E eu estava ali diante daquele médium incorporado e ele me dizendo, faça uma lista. E algo dentro de mim dizia, é a mesma lista que você fez há 10 anos atrás, você precisa reescrever uma nova história. Me diga, né? Diga o que você quer, o que você busca. E eu fiz isso. Diferente da Bruna de 14 anos, a Bruna de 24, ó, tava bombando. Gente, a lista foi grande, frente e versa mesmo, e era folha de A4, assim, sabe, de caderno, com pauta. Escrevi. E fui viver a minha vida. E acho que levou um ano e meio, 2 anos, pra literalmente eu viver a personificação dessa lista. Sabe? E uma das coisas que eu escrevi, a lista tava toda no masculino, era realmente o homem idealizado. E todas as coisas que eu escrevi nessa lista, uma delas era assim, que ele fosse espiritualista, que ele tivesse na ligação com esse espiritual. E essa pessoa se personificou, né? Um ser existencial, né? Ele era literalmente, tinha as características dessa lista, a gente namorou. A religião dele era a religião da Bruna de 10 anos atrás, né? Da Bruna de 14 anos. Ele era da igreja evangélica. E eu acho que eu vou exemplificar o término dessa relação resumindo em um dia. Minha família estava vivendo a maior tragédia que já ocorreu na minha família e nós estávamos em uma ritualística de oração em determinado horário do dia. E aí teve um dia desses que ele estava na minha casa e como eu acredito nesse mundo espiritual que estamos todos lá trabalhando com a nossa fé, deu o horário da oração, então eu fiz minha ritualística, que qual é? Exemplo, toda segunda-feira na Umbanda é de preto e de preta velha. Eu tenho uma preta velha que trabalha comigo, vovó Maria Redonda. Segunda-feira é um copo, a xícara dela com água, o café, uma vela branca acesa. Obviamente que não é só por esse meio que eu acredito que eu me conecto, que eu oro. Não necessariamente sem isso a oração não vai acontecer. Mas como eu digo, ritualísticas, meios, religiosidade, religião, esse se religar com algo maior, que eu me conecto. Ele, enquanto evangélico, nós estávamos no mesmo cômodo, mas separados, então ele estava orando de um lado e eu orando de outro jeito com essa ritualística acontecendo. Enquanto eu orava, e a gente, né, individualmente orava em prol dessa questão da minha família, eu sentia algo dizer dentro de mim, falar dentro de mim, de como que eu iria me relacionar com uma pessoa que também adentrava no meu corpo, né? A gente sabe que relação sexual, o compartilhar de um com o outro, é você dividir grande parte da sua energia, de quem você é com o outro. E esse outro abominava aquele ritual, abominava as entidades que também ocupam o meu corpo, que também usufruem da minha energia, que também são como guias para mim. Então, naquele dia, eu entendi que, embora eu tenha escrito espiritualista, eu não poderia viver a minha vida e compartilhar as minhas ideias, as minhas ideologias com alguém que abominava quem eu era. Então, ainda que ele fosse a personificação do que eu pedi 10 anos depois, quando eu estava, né, nesse processo de
de me libertar, porque eu ainda não tinha me libertado, né? Eu acho que a carta foi esse movimento do que eu citei no início, assim, então deixa eu varrer aqui, sabe? Deixa eu fingir que, deixa eu fazer até que seja verdade, deixa eu começar de algum modo. E aí essa carta foi esse começado, assim, olha, eu realmente tô assim, ó, aquela carta lá de 10 anos atrás não vale mais porque agora tem uma nova. E eu ainda assim precisei olhar para isso, para essa relação, por outros motivos também falar. Eu vou precisar aqui, ó. Eu vou precisar me desapegar disso que eu quis muito, que eu pedi muito, porque pro meu eu de agora isso não faz sentido para mim. Isso tá me impedindo de existir e de ser quem eu sou. E eu não tô mais disposta a abrir mão de ser quem eu sou. E foi quando eu continuei fazendo esse movimento da libertação, da minha responsabilidade, da minha responsabilização pelo relacionamento que eu tinha, desse término kármico dentro de mim, desse término energético, desse término, desse fio, assim, dessa corda que eu segurava com as duas mãos. Eu precisei terminar essa outra relação e essa pessoa que ocupou, não ocupou, mas essa pessoa, eu vou falar que ocupou assim, porque pensa, o cômodo de relacionamento, de relação, de afeição, de amor, de paixão, ele estava ocupado pelo aquele contrato que eu fiz há 10 anos atrás. Ele estava ocupado por essa pessoa, e aí quando eu consegui abrir a porta empurrando assim, falando, não, eu vou ter que olhar, vou ter que entrar, vou ter que olhar, vou ter que entrar, eu tirei, limpei o cômodo minimamente, né? Tinha, menina, mas tinha bagunça ainda. Mas já dava pra entrar. E aí esse meu relacionamento que não tinha nada a ver com a lista, né? O sexo da pessoa não era o que aquela Bruna de 24 anos estava achando, estava olhando, se permitindo. Foi por uma mulher que eu me apaixonei. Então, temos aqui a Bruna de 27 anos de idade, um bandista, bissexual, e eu consigo olhar agora para aquela Bruna de 14 anos de idade e não mais mediar as minhas escolhas com medo de frustrar ela. Aplicar isso na sua vida. Eu não sei quem você tá com medo de frustrar. Eu não sei quem você tá com medo de decepcionar. Eu não sei. Às vezes é você mesmo, mas às vezes só pode ser um pai, uma mãe, um cuidador, a tia, o tio, o irmão, a irmã, o pastor, a pastora, o líder religioso, a amiga, o amigo, o vô e a avó, o professor, a professora, a sociedade, o chefe, a chefa, eu não sei. No meu caso, só era eu mesma. E hoje eu posso não mais me sentir na obrigação, como se eu tivesse devendo ela, como se eu tivesse que estar vivendo a minha vida aqui agora, nas custas das escolhas que ela fez. Eu basicamente fiz todas as escolhas que às vezes ela nem sabia que era possível. Aquela Bruna não sabia que era possível, que ela sentia que ela amava outras mulheres. Aquela Bruna não sabia, não sabia que ela podia terminar, que ela podia sair da igreja, que ela podia seguir uma outra religião. Ela não sabia. Mas essa Bruna de agora sabe. Você entende? Que é pelo seu agora que você tem que viver, que é pelo seu agora que você vai escolher olhar para algum cômodo da sua vida e você vai falar: eu vou começar a cuidar disso, porque eu vou usufruir disso. Eu quero entrar nesse cômodo e conseguir enxergar o chão para eu caminhar mais livremente. Eu quero conseguir sentar nesse sofá e ver uma televisão para eu ter uma vida mais gentil comigo mesma. E só você vai poder fazer isso com você. Esteja disposto e disposta a quebrar os compromissos e os contratos que você fez que não fazem mais sentido na sua vida hoje. Esteja disposta a fazer isso. Só assim você vai começar a caminhar para encontrar a liberdade de ser quem você é. E quando você não é quem a tua alma grita para que você seja, é o maior aprisionamento que você pode fazer com você. E você não nasceu para viver aprisionado. Você nasceu para ser livre. E ainda que geograficamente, financeiramente, economicamente, psicologicamente você se sinta preso, o único lugar que você não pode se sentir preso é dentro de você próprio.
E a gente deixa de se prender, a gente deixa de se acorrentar quando a gente valida quem a gente é enquanto pessoa, enquanto ser humano. Valide, se reconheça. Se reconheça na dor, se reconheça na alegria, se reconheça nos amores, nas canções que ninguém gosta, mas você gosta, na comida que ninguém gosta, mas você gosta, na cultura que ninguém gosta, mas você gosta, na religião. Se reconheça, se reconheça. Às vezes onde não vai ter mais ninguém ali, mas vai ter você. E sabe o do clichê? Ser você é o seu superpoder. Ser você é a coisa mais valiosa e mais preciosa que você tem na sua vida. Ainda que eu acredite em outras vidas, viva essa vida. Viva essa vida. Se liberte. Tome a responsabilidade dela pra você. Dá trabalho, mas vale a pena. Muito obrigada por ter me escutado. Toda essa linha de raciocínio nada que veio. Eu nem tava esperando gravar esse episódio desse jeito, mas saiu. Está aqui, terceiro episódio, projeto de áudio, Uma de Nós. Eu sou uma voz desatando um nó, que não é só meu.